Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a multiforme ação de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você esse tema. Contudo, eu quero também convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, às 20 horas. No sábado, no templo, às 19h30, no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre a multiforme ação de Deus, ou seja, um Deus que age em todos os aspectos, um Deus que não se limita a um aspecto como nas divindades, como a gente lê nas literaturas que trata de espiritualidade. Nós observamos que existe Deus para acalmar a tempestade, existe um Deus para resolver a questão da dívida, existe um Deus para resolver a questão do viajante, para a saúde, uma série de situação. Ou seja, cada Deus trata de uma situação, mas o Deus do qual eu quero compartilhar com você, que é o Deus Criador dos céus e da terra, esse Deus, ele é abrangente em todas as áreas, ele é supremo, ele tem supremacia, né? E ele não fica colocando em departamento este ou aquele, não. Ele é o que faz tudo. E aí eu tenho aqui um texto, né, para me falar sobre a multiforme ação de Deus, no capítulo 33 de Isaías, no verso 22, assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei, Ele nos salvará. Então eu quero pensar com você sobre esse aspecto, sobre o aspecto, né, da ação de Deus. Por isso que o tema que nós temos aqui, a multiforme ação de Deus. Quando nós trazemos isto para a gestão, ou seja, para a governança, por exemplo, um país de regime democrático como o nosso, pelo menos suponho, né? Nós temos o judiciário, nós temos o legislativo, o executivo. Então a democracia, ela apoia sobre esse tripé, sobre o executivo, legislativo e judiciário. Então, neste versículo que eu tenho aqui em mãos, porque o Senhor é o nosso juiz, ou seja, aquele que julga, ou seja, a Suprema Corte. O Senhor é o nosso Rei, ou melhor, o Senhor é o nosso legislador. Então aqui está o executivo, né? E aqui, ou melhor, aqui está o legislativo. E o Senhor é o nosso Rei, ou seja, o executivo. E Ele nos salvará. Então, quando pensamos nesse aspecto de expectativa, de aguardar, de esperar, né? Então, vamos pensar sobre este aspecto. Muitos de nós não temos as nossas demandas atendidas porque uma esfera de poder
joga para cima da outra esfera. Ah, eu não vou fazer isso porque o executivo, né? Eu não vou fazer porque o legislativo. Ah, não vou fazer por causa do judiciário. Então, se eu estou pontuando essa questão aqui, do ponto de vista humano. Então, se você tem algo a fazer, né, na esfera humana, sempre as pessoas vão justificar o não atendimento por causa da questão de que depende de um poder, depende do outro poder. Então eles às vezes são harmônicos naquilo que macumuna contra no mal, mas naquilo que deveria ser feito, eles não têm harmonia, né, para promover o bem. Então sempre vamos ter as queixas não atendidas, porque um joga para o outro. Então aqui neste versículo diz o seguinte: o Senhor é o nosso juiz. Então aqui representando o judiciário. O Senhor é o nosso legislador. Então aqui está representando, né, os legisladores, aquele que faz as leis, os deputados. O Senhor é o nosso rei, ou seja, representando aquele que é o governo, o executivo. E aí o versículo diz assim: ele nos salvará, porque ele agrega, ele incorpora esses três poderes em si mesmo. Agora, trazendo isso para o aspecto espiritual, tem pessoa que ele tem uma questão, né? Ele vai viajar, vou pegar com o santo fulano de tal. E aí, se esse santo for como, né, a política brasileira, que um joga para o outro, outro joga para o outro, mas eu vou Deus para curar a questão da dívida. É o Deus fulano de tal que resolve essa questão da dívida. Essa questão da tempestade, vem uma tempestade, né? O clima, meio ambiente, é o Deus fulano de tal. Vamos clamar pelo Deus, né? Como eles falam, vamos fazer oração para o São Pedro aí. Você já imaginou se isto se é assim, dependesse como dependemos aqui no Brasil dessas esferas, e elas nunca se harmonizam para o bem? Só harmonizam para o mal. Mas esse texto, ele não restringe só esses ensinamentos aqui, porque a partir do versículo 14, eu li o versículo 22 desse capítulo 33 de Isaías, que eu estou usando como base, para mostrar que este Deus, ele faz tudo sozinho, que é o Deus do céu. Ele não depende de outras instâncias. Ele não está subordinado a ninguém. Ele é supremo, ele é absoluto. A partir do versículo 14, assim: os pecadores em Sião se assombraram o tremor e apoderaram os ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas,
As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei e a sua formosura verão a terra e estende até longe. Então eu estou lendo aqui porque também a pessoa que quer alcançar o favor deste Deus do qual eu estou testificando dele, que é o Criador, o sustentador de todas as coisas, que não depende, de boa vontade, de setor, daquilo, dos anjos. Não, Ele é o Senhor absoluto. Agora, existem questões que travam a ação de Deus. E aí você vai assim, mas se Ele é absoluto, por que trava? E aí eu vou ler um versículo aqui que é muito interessante. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vocês, para que vos não ouçam. Então, este Deus é todo poderoso, todo amoroso, e quer pleitear a nossa causa na sua multiforme ação, ou seja, Ele age de todos os meios, e pode, e tem poder, mas Ele colocou uma condição: se a nossa vida estiver em harmonia com o seu plano, com a sua vontade, com o seu projeto. Ou seja, nós não podemos nutrir a ilusão de que os nossos pedidos serão atendidos, uma vez que nós estamos andando na contramão deste Deus. E aí nós lemos, eu acredito que seja importante a gente ler aqui novamente, porque esse versículo diz assim: aquele que anda na justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão, e que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, e que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os seus olhos para não ver o mal. Aí ele terá o seu pleito, a sua causa resolvida por este Deus que é rei, que é juiz e é legislador. Quem sabe você tem pedido, para o Deus assim, o santo lá das dores, o santo da viagem para o viajante, o santo da tempestade. Eu estou apresentando para você aquele que é o Deus que resolve todas as causas. Você não precisa de ficar buscando um, buscando outro. Ele é o eterno Criador, e em o nome de Jesus Ele atende. Diz a sua palavra assim: tudo aquilo que pedirem em oração, crendo em quê? Na justiça de Cristo, não na minha justiça, porque se eu me apresentar diante de Deus embasado nos meus méritos, eu já estou reprovado, eu serei indeferido o meu requerimento, o meu pedido. Por isso, eu quero desafiar a você a aproximar de Deus, crendo na justiça de Cristo, pedindo a graça de Deus e também com desejo de viver uma vida de acordo com a sua vontade. E aí, querido, saiba de uma coisa: você que está me ouvindo, me assistindo, Ele é um Deus que pode todas as coisas. E por isso que Ele é o nosso juiz, o nosso legislador e o nosso rei. Ele agrega todos os poderes em si mesmo
e Ele pode resolver a sua situação. E eu quero orar, pedir que o Senhor comunique essa verdade ao seu coração. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração por todos estes que pararam esses instantes para nos assistir, que a bênção do Senhor seja sobre esta pessoa, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.